Dizem que todos os primeiros amores mundanos são tribulações difíceis, mas eu era o idiota que não acreditava nisso. Eu resgatei aquela orgulhosa filha dos céus que caiu no mundo mortal do meio da lama, e a protegi com todo o meu coração por 5 anos inteiros. No final, só consegui dela uma avaliação cruel e inatingível. Só quando ela pisoteou os ornamentos de prata e retornou ao reino celestial, é que acordei e me virei para me casar com uma gentil e adorável raposa demônio como esposa. Mas quem poderia imaginar que na nossa noite de núpcias, quando as velas vermelhas se apagaram, e deveria ser a noite do quarto nupcial, ela soltou uma risada fria, arrombou a porta com sua força, e a ponta fria da espada apontou direto para minha garganta. Você realmente vai se casar com essa criatura demoníaca? Eu me coloquei na frente da espada, segurando firmemente a mão da raposa demônio ao meu lado, encarando aquele rosto que antes me deixava obcecado. Foi ela quem me guiou, não se importando com a minha estupidez, no dia em que Ling Moshinshin acendeu. Toda a vila de Liu explodiu em comoção. A multidão era tão grande que quase derrubou as paredes de terra da minha casa. O velho Huang estava ainda mais assustado, deitado no limiar da porta, resmungando em sua garganta. No final, aqueles que vieram assistir ao espetáculo, enquanto invejavam a minha sorte, secretamente enfiavam os presentes de volta em seus braços, lamentando que eu usasse sangue de imortal para salvar um cachorro velho. A luz dourada ofuscante me impedia de abrir os olhos. Ela, nas nuvens, com suas vestes esvoaçantes, era como uma divindade sem emoções. Aquele olhar frio era como as estrelas geladas no céu, atingindo meu coração instantaneamente. Mestre disse, você me fez um favor. Sua ligação com o mundo mortal ainda não acabou. Liu Pingyan, o que você quer? Por 5 anos inteiros, mais de 1800 dias e noites, eu fui como um idiota. Ela se refinava, eu cultivava o campo. Ela meditava, eu economizava dinheiro, esperando poder manter aquela fada celestial na minha casa de palha. Mas em seus olhos, do começo ao fim, só existia Gu Lingxin, aquele tal irmão discípulo júnior genial. No final, o movimento de espada que ele aprendia com uma olhada, eu estudava secretamente por dezenas de vezes. Só servia para espalhar os grãos não fertilizados ainda mais longe. Gu Lingxin apontou para mim, rindo sem parar. Irmã, olhe. Ele é tão estúpido que nem sequer merece a minha inveja. Ling Moshinshin franziu a testa. E aquele desgosto não foi nem um pouco disfarçado. Liu Pingyan, você não tem iluminação. Não desperdice sua energia. Gu Lingxin balançou seu leque, persuadindo-a hipocritamente. Irmã, por que se importar com um mortal? A vida dele é apenas um piscar de olhos. Como poderia perturbar seu coração tão? Inesperadamente, essas palavras realmente tocaram seu coração. Seu rosto ficou branco de repente. Ela tinha medo. Ela tinha medo de que eu realmente abrisse a boca, fazendo-o pagar com uma vida inteira. Naquele momento, ela irradiava uma aura celestial, distante e inatingível. Onde estava a pessoa de 5 anos atrás? Quando sua vida dependia de um gole de mingau meu. Então eu abracei o velho Huang, que estava quase morrendo, e meu coração também esfriou pouco a pouco. Eu desisti completamente. A fada nunca se tornaria minha esposa, Liu Pingyan. A partir de agora, este laço chega ao fim. Cuide bem do velho Huang. Minha voz estava tão seca quanto lixa, mas excepcionalmente firme. Estamos quites. Inesperadamente, ela ficou atordoada por um momento, seguida por um vislumbre de alívio em seus olhos. Ela respirou fundo, e o velho Huang instantaneamente ficou cheio de energia novamente. Gu Lingxin ficou ainda mais radiante, incitando-a a ir embora rapidamente. Desligue-se do corpo. A ligação com o mundo mortal acabou. Vá logo. Reencarnação desaparecendo. A multidão se dispersou. Desta vez, o pátio estava completamente vazio. Então eu o agarrei. Liu Shu, meu vizinho, que estava prestes a fugir, me faça um favor. O quê? Me arranje uma esposa. Eu preciso me iluminar. Sorria mais difícil que chorar. Uma esposa daquele tipo, virtuosa e estável, que mesmo se eu ficasse rico, não me abandonaria. Liu Shu estava tão assustado que quase perdeu a alma, recusando-se a qualquer custo. Meu bobo Pingyan, aquela era uma imortal. Um raio cairia e não sobraria nem um pedaço de você. Enquanto eu olhava para o pátio vazio, acariciando a cabeça do velho Huang, e pela primeira vez senti que ele era um pouco caro, a voz alta de casamenteiras ao ressoou. Liu Pingyan, você quer uma esposa de graça? Uma esposa que não custa dinheiro. Tem que ter alguma armadilha. Eu estava hesitante em abrir a porta, mas no segundo seguinte, fiquei chocado.
A garota na porta vestia roupas simples, mas estava tão limpa como se tivesse saído de uma pintura. Ela levantou ligeiramente a cabeça. E suas bochechas estavam coradas. Aqueles olhos eram ainda mais claros como uma nascente. Toda a minha barriga cheia de rejeições ficou presa na minha garganta instantaneamente. Sim, eu quero, eu quero. Eu balancei a cabeça como um pilão, e meu coração batia como um tambor. Casamenteiras enxugou o suor, olhando cuidadosamente para aquela garota. Ela acenou levemente, e sua voz soou como já de sendo tocado. Surgiu 20 anos, sem parentes. Foi então que voltei a mim, esfregando as mãos e gaguejando. Eu me chamo Liu Pingyan. Meus pais morreram cedo, e a última, se tornou uma imortal e foi embora. Com certeza não volta mais. Eu vou te tratar bem. Prometo que você terá uma vida boa. Casar. Inesperadamente, só de ouvir o nome. Ela sentiu levemente. Aquele sorriso quase levou minha alma embora. Agora sim, tudo bem. A casamenteiras suspirou de alívio e foi embora sem nem querer o dinheiro. Eu olhava para a cintura fina de Sugiuer e quanto mais olhava, mais feliz ficava. Isso não é 1.000.000 de vezes melhor do que aquela Ling Mochinchen gelada? Deitado na cama à noite, pela primeira vez senti que meus dias bons pareciam estar realmente chegando. Sugiuer é tão inteligente. Se ela estiver disposta a me ensinar a ler e contar, será que eu não serei mais enganado como um idiota? Mas enquanto eu pensava nisso todo feliz, a porta do quarto se abriu com um rangido. No segundo seguinte, uma sombra branca entrou silenciosamente, trazendo uma fragrância indescritível. Logo depois, um corpo macio e frio colou nas minhas costas. A respiração roçando minha orelha causava um formigamento gostoso. Que cheiro bom! Por que você está tão cheirosa? Era Sugiuer. Sob a luz do luar, suas roupas finas delineavam curvas encantadoras, e suas pernas brancas e firmes. Meu coração começou a palpitar descontroladamente. Suas mãos macias e sem ossos subiram diretamente para meus ombros, e ela sussurrou suavemente. Pingyan, a fada Ling já foi embora. Você nunca pensou em encontrar alguém para aquecer sua cama? Eu me sentei bruscamente, assustado, e puxei a distância entre nós, apressadamente ajeitando suas roupas. Não, não, eu tenho a casa antiga e um galinheiro cheio de galinhas e patos. Você não está com frio usando tão pouca roupa? Inesperadamente, ela apenas sorriu e me deixou ajeitar suas roupas desajeitadamente. A mulher deitada no chão sob a luz do luar parecia ter alguns rabos felpudos a mais. Amanhã vou à cidade vender ovos e comprar um tecido para fazer roupas novas para você. Eu não me atrevi a olhar em seus olhos inquisidores. E continuei falando sozinho. Está frio, preciso fazer roupas grossas. E também comprar um tecido vermelho para usarmos no nosso casamento. Um brilho estranho brilhou em seus olhos. E então ela voltou a ter uma aparência gentil. Pingyan, estou com fome. Então corri para a cozinha para amassar a massa e fazer panquecas. As panquecas sibilavam na frigideira, exalando um aroma delicioso. Inesperadamente, Sugiuer ficou ali, silenciosamente, me observando na porta, com os olhos brilhando. Você está suja, saia e espere, eu disse, limpando o suor. Mas ela disse docemente, eu só quero ver você fazer. A luz da vela tremia, refletindo em seus olhos profundos e insondáveis, observando a comida ficar pronta no fogo. É gostoso de comer, e ainda mais fascinante. Cuidado para não se queimar, eu disse, entregando a panqueca. Meu coração estava acelerado. Está um pouco queimada, espero que você não se importe. Eu realmente tinha medo de que ela fizesse como Ling Mochinchen, franzindo a testa sem dizer uma palavra. Mas ela deu uma mordida enorme. E sorriu, com os olhos brilhando. Aquela expressão de satisfação. Eu queria roubar um novo gato para sempre. Meu coração deu um salto repentino. Ela era exatamente como uma fada raposa descrita nos livros. Enquanto comia a panqueca elegantemente, ela nunca tirou os olhos do meu rosto. Pingyan, você pode me contar sobre você? O que tem para contar sobre mim? Antes dos 5 anos, tudo é um vazio. Ouvi o chefe da aldeia dizer que, quando eu tinha 5 anos, um raio caiu e matou meus pais. E também me deixou idiota. Desde então, tenho vivido da caridade de todos. Aos 12 anos, encontrei o velho Huang. Aos 14 anos, encontrei aquela Ling Mochinchen coberta de sangue. Mais bonita como uma pessoa de outro mundo no chão de terra na entrada da aldeia. Usei folhas de lótus para protegê-la do sol e minhas roupas para abaná-la.
E fiquei ali parado como um idiota o dia todo, até que escureceu e eu tive coragem de levá-la para casa. Naquela época, eu pensei, uma garota tão bonita, como é que ninguém a quer? Então, contei nos dedos. Antes, eu tinha meus pais, agora tenho o velho Juan e ela. Nós três. Podemos formar uma família? Eu só queria muito ter uma família, e esperava que ela pudesse se tornar minha família. Então, cozinhei mingau de arroz e sopa de galinha com cuidado e a alimentei com todo carinho. Mas 3 dias depois, quando ela acordou, seus olhos estavam como os de um servo assustado. Onde estou? Quem é você? Mais tarde, descobri que ela era uma fada que falhou em sua tribulação. Aquele raio era para ela. Depois que se recuperou, ela não foi embora e disse que ficaria aqui para se recuperar por 5 anos antes de retornar ao reino das fadas. Eu a tratava como uma ancestral, não a deixava sequer tocar em trabalhos pesados. Pinguian. Você está criando um pavão como uma galinha caipira. Tio Fugi, o vendedor de tofu, sempre me zoava com seriedade. Eu só conseguia sorrir sem graça. Ela não consegue fazer essas coisas. Tenho medo que você, cabeça dura, não entenda que a fada não te quer. Tio Fugi balançava a cabeça. Uma vez, tomei coragem e perguntei a ela, fada, se você ainda estiver aqui em 5 anos, pode se casar comigo? Ela nem sequer levantou as pálpebras. Eu retornarei ao reino imortal. Naquela ocasião, eu irei reportar. Quanto ao resto, não pense demais. A decepção quase me fez chorar. Eu implorei novamente. Então, você pode me ensinar a ler e contar? Eu sempre sou enganado. Ela riu com desdém. Por que os outros não enganam, só enganam você? Descubra sozinho. Naquela noite, eu virei e revirei na cama. Eu entendi. Ela não me despreza, mas despreza todos os mortais como eu. No 3º ano, Gulinchen chegou. Foi a primeira vez que a vi sorrir, como o degelo de uma montanha de gelo. No fim, Gulinchen a cativou facilmente. Meu coração doía como se estivesse sendo picado por agulhas. Que tal? Nós três simplesmente nos estabelecermos aqui? Eu propus tolamente. Só queria que a casa ficasse mais animada, mais parecida com um lar. Inesperadamente, Gulinchen começou a gargalhar. Apontando para Ling Mochinchen, cujo rosto estava sombrio, disse, irmã mais velha, esse idiota quer se casar com você. Ha! Assustado, eu balancei as mãos repetidamente. Não. Não é isso que eu quero dizer. É que eu só quero muito um lar. Gulinchen apontou para a própria cabeça. A cabeça dessa Ling Mochinchen está. Ela quase mostrou a cara feia. Está doente. Não ligue para ela. O rosto de Ling Mochinchen, naquele momento, ficou tão preto quanto o fundo de uma panela. Mais tarde, eu ouvi Gulinchen dizendo a ela. Irmã mais velha, sua tribulação de amor está sendo muito fácil. Que tal um casamento de fachada? Para enganar o Dão Celestial? Depois que você ascender, poderá compensá-lo. Inesperadamente, Ling Mochinchen ficou em silêncio por um momento e, surpreendentemente, concordou com a cabeça. 6 meses depois, eu comprei alegremente as frutas vermelhas mais baratas e costurei um vestido de noiva para ela com minhas próprias mãos. Foi assim, com uma reverência ao céu e à terra, que nos casamos. Inesperadamente, Gulinchen bateu palmas e riu. A estrela do amor se moveu. Na noite em que terminou, a estrela do amor se moveu. Eu olhei atônito para Ling Mochinchen. Seus olhos eram indiferentes como um lago gelado. Mesmo vestindo um vestido de noiva vermelho, não conseguia esconder aquela frieza. Como uma flor de lótus vermelha florescendo em um lago congelado. Linda, sim, mas congelava o coração das pessoas. Agora que nos casamos, ela nem sequer me deixa chegar perto. E nem me permite chamá-la de esposa. Quando ela treinava com a espada, eu secretamente imitava, imaginando ser tão elegante quanto Gulinchen. No fim, minha mão escorregou e não só deixei as asas de frango em pedaços, como também caí de cara no chão. Gulinchen riu tanto que socava a parede. Pinguian, Pinguian! Com essa sua aparência idiota, não consigo nem ter ciúmes. Ling Mochinchen me lançou um olhar frio. O desapontamento naquele olhar era ainda mais doloroso do que me xingar 1000 vezes. Você não tem talento. Não precisa forçar. Sua voz era tão monótona que não tinha sequer uma ondulação. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. Mas eu não desisti. Costurei um lenço para ela. Trouxe água para lavar os pés. No fim, ela jogou tudo fora. Eu implorei para que ela fosse ao mercado comigo. Com ela lá, aqueles malandros não ousariam me intimidar. Mas ela simplesmente não respondia.
Até que Gulinchen disse, recentemente, parece haver energia demoníaca nas montanhas. Só então ela concordou com relutância. Acontece que, no caminho, ela ainda fez questão de manter uma distância de 3 metros de mim. Alguém perguntou curiosamente a ela. Fada, você conhece esse idiota que vende ovos? Inesperadamente, ela respondeu de forma direta e concisa. Não conheço. Naquele instante, meu coração foi como se uma faca o atravessasse horizontalmente. A luz do luar na volta para casa era tão brilhante, mas eu só conseguia forçar um sorriso. Hoje, vendi ovos e ganhei 40 moedas. Acabei encontrando uma velha mendiga coberta de feridas. Dei a ela 20 moedas. Ah, que pena! É uma golpista. Ela pintou com tinta. Ela me interrompeu abruptamente. Como você sabe? Fiquei atônito, mas ela não se deu ao trabalho de explicar. Eu só consegui suspirar aliviado. É bom que seja uma golpista. É melhor do que alguém realmente estar sofrendo daquele jeito. Inesperadamente, ela parou, virou a cabeça para me olhar, com um olhar complexo que eu não conseguia entender. No fim, ela apenas cuspiu friamente 2 palavras. Bobagem total. Bobagem total. A saudade era mais forte do que nunca. Eu fiquei completamente em silêncio. Sim, porque eles não me enganam. Todos os dias só me enganam. Por que Ling Mochinchen pode ser gentil com todos, mas comigo, exclusivamente comigo, é tão intransponível? Eu não consigo entender, mas, afinal, desta vez estou realmente desiludido. Nesse momento, os dedos de Sujiuer se levantaram e pressionaram suavemente meus lábios, interrompendo minhas memórias confusas. Você está errado. Ela enganou o Dom Celestial e acabará sendo abandonada por ele. A voz dela carregava uma magia estranha. Uma sonolência intensa me invadiu. Minhas pálpebras estavam pesadas, e na minha cabeça só restava ler. 2 palavras giravam, mas eu não conseguia entender. Jiuer. Eu perguntei vagamente. E você? Como era o seu passado? Inesperadamente, ela não respondeu, apenas acariciou minhas costas suavemente. Quando eu estava quase adormecendo, a voz dela soou tênue. Era uma vez uma raposa que cultivou arduamente por 1000 anos. Ela cultivou 9 caudas. Ela pediu ao seu mestre para conceder-lhe a imortalidade, mas o mestre disse que o karma dela era muito pesado. O poder mágico das 9 caudas não poderia ser usado para si mesma, mas tinha que ajudar os mortais a realizar seus desejos. Até que alguém estivesse disposto a conceder-lhe a imortalidade, ela poderia obter a longevidade, riqueza, poder, os desejos dos mortais sendo realizados um a um. As caudas da raposa também desaparecendo uma a uma. Eu perguntei vagamente, então, por quê? Ninguém desejou que a raposa se tornasse imortal. O corpo de Sujiuer pareceu tremer ligeiramente por um momento. No segundo seguinte, uma sonolência intensa me submergiu completamente. Em transe, pareceu-me ver em seu rosto incrivelmente belo um padrão de raposa encantador brilhar. Ela segurou meu rosto com as pontas dos dedos levemente frias. A voz soou baixa e rouca em meu sonho. O último desejo, ela encontrou um bobo como você. Aquele bobo disse, eu espero que você, raposinha, possa se tornar uma deusa. Então aquele mortal a protegeu de um raio celestial. A raposa se tornou imortal, mas esqueceu tudo. Aquele raio não feriu o corpo, mas selou a memória, aprisionou a sabedoria. A raposinha se tornou imortal, mas não estava feliz nem um pouco. Então, ela abandonou o elixir da imortalidade e retornou ao mundo mortal. A ponta do dedo dela tocou levemente meu coração. Ela e eu somos iguais, mortais realizando desejos. Apenas para trocar por um coração sincero, disposto a ser comido por mim. Sujiuer morando na minha casa. Era como um truque de mágica. Todas as manhãs, quando eu acordava, o chá já estava pronto. As galinhas e os patos também estavam alimentados. A casa estava impecavelmente limpa, e até o pelo do velho Juan estava brilhando. Ela sabia que os aldeões me ajudavam antes. Se alguém tinha problemas, ela silenciosamente ia ajudar. O velho Liu torceu o bigode e elogiou. Essa sim é uma boa esposa que sabe viver. Ping-Yan, seu bobo. Realmente é um bobo com sorte de bobo. Sujiuer até fez um livro de contas para mim e pacientemente me ensinou. No fim, depois de ensinar 2 vezes, eu ainda estava confuso. Entendeu? Ela me perguntou. Eu tive que acenar com a cabeça, forçando um sorriso. Entendi. Inesperadamente, ela percebeu de imediato, puxou minha mão e escreveu um por um. Bobo do Ping-Yan, se não entender, pergunte. Venha. Vamos calcular lentamente.
Durante o dia, ela guardava aquele encanto. Ela era extremamente gentil com todos. Eu sempre insisti em fazer o trabalho pesado, deixe comigo. Mas ela apoiava o queixo nas mãos, os olhos brilhando, e revelava novamente aquela astúcia de raposa. Não estou cansada. É só um feitiço. Pingyang tem mais algum desejo? Você quer ir ao mercado para se exibir? Quem te maltratou? Eu vou lá e os como. Eu queria que ela me acompanhasse, mas tinha medo de que ela se sentisse envergonhada. No fim, ela simplesmente não me deu ouvidos. Como eu poderia não comprar roupas novas para o Pingyang? Quando chegamos ao mercado, os olhos daqueles rapazes grudaram em Sujiuer. Alguém até veio conversar. De onde é a moça? Você é casada. Inesperadamente, Sujiuer levantou o queixo, agarrou meu braço e sorriu de uma forma incrivelmente encantadora. Tenho dono, sim. Sou da casa do Pingyang. Um sentimento de orgulho invadiu meu coração instantaneamente. Eu endireitei a coluna de imediato. Aqueles tecidos suntuosos na loja, coração partido, tão brilhantes que me deixaram tonto, eram muito caros. Eu puxei discretamente a manga dela, mas ela apertou minha mão. Você merece o melhor. 10 taéis de prata inteiros foram trocados por 2 conjuntos de vestidos de seda vermelhos para usar no dia do casamento. O cetim grudava no corpo, escorregadio como água. Era o conforto que eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Ela também comprou para mim cintos, pós faciais, grampos de cabelo e joias. No espelho, eu finalmente parecia um jovem de 20 anos. Finalmente, ela comprou 2 potes de bom vinho para usar no casamento. Aquele líquido picante escorregou pela minha garganta. Só então provei pela primeira vez o que era o sabor do vinho. As bochechas de Sujiuer estavam vermelhas. Ela olhou para mim com olhos turvos de bêbada. Pingyang, está feliz? Está satisfeito? Quer mais alguma coisa? Feliz. Muito bom. Não quero mais nada. Eu balancei a cabeça para ela com força. Inesperadamente, ela ergueu o queixo triunfantemente. Isso não é nada. Riqueza, honra e um alto cargo oficial. Esta moça pode lhe dar com um estalar de dedos. Mesmo que você queira ser imperador, não há problema. Eu mordi meus hashis, meus olhos cheios de adoração. Minha esposa é realmente incrível. Ela se aproximou instantaneamente, sua respiração carregada de álcool soprando em meu rosto. Seus olhos estavam nebulosos e sérios. Me dê seu coração para comer, ok? Ok, eu respondi de forma simples e direta. Desta vez, ela ficou surpresa. Então ela estava um pouco insatisfeita. Pingyang bobo, você sabe o que isso significa? Eu sei. Eu olhei para ela, meus olhos eram incrivelmente claros. Embora eu seja estúpido, não sou ignorante de tudo. Ela é um demônio. É minha noiva com o cultivo de um demônio. Mas e daí? Neste mundo, nunca ninguém foi tão bom para mim como ela. Como resultado, ela mordeu meu rosto. Um pouco de leveza, suspirando, TSK. Tão fácil de enganar. É realmente insuportável. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. Sujiuer não era como Ling Mochinshin, que escondia. Ela anunciou em voz alta os convites escritos pessoalmente. Aquelas palavras elegantes e bonitas. Trouxe uma onda de admiração. Ela também usou suas habilidades para cortar papéis vermelhos da lua cheia, decorando toda a vila com uma atmosfera festiva. O vento do outono profundo carregava um leve frio. A carruagem transportando nós e o sedã predestinado caminhava lentamente em direção à vila. Sujiuer colocou um crisântemo selvagem no meu cabelo, cantarolando uma pequena melodia desafinada, olhando para os gansos selvagens que voltavam para o sul. Ela de repente disse suavemente: Pingyang, de repente eu sinto que ser um mortal também é muito bom. Dia auspicioso, o pátio está lotado de convidados. O velho Huan correu para frente e para trás animadamente. O chefe da Vila Liu limpou o canto do olho com fumaça. Pingyang se casou. Seus pais finalmente podem ter um neto. Tio Fugi estava ainda mais com um sorriso de orelha a orelha ao olhar para Sujiuer em trajes de casamento. O garoto bobo tem sorte. Neste momento, Sujiuer sob a manga larga. Apertou minha mão com força. Então, gritou deliberadamente em voz alta. Uma reverência ao céu e à terra. As palavras ainda não haviam caído quando uma luz fria e penetrante instantaneamente rasgou a alegria do salão. Com um estrondo alto, a mesa festiva foi explodida em pedaços. Os potes de vinho se romperam e o vinho jorrou por toda parte. Uma aura de espada sinistra apontou diretamente para Sujiuer. Escarlate. Na verdade, era Ling Mochinshin. Ela realmente voltou.
Ela ainda estava vestida de branco como a neve, com uma máscara de gelo. Sua santidade ainda permanecia, mas carregava uma aura destrutiva. Liu Pingyan. Sua voz estava fria até os ossos. Instantaneamente penetrou o silêncio do salão. Você vai se casar com um demônio. Os convidados ficaram imediatamente aterrorizados e se dispersaram, como se estivessem fugindo de cobras venenosas e feras ferozes. O olhar de Ling Moshinshin passou pelo vestido de noiva vermelho de Sujiuer. Um traço de dor que nem ela mesma percebeu brilhou em seus olhos. Então se transformou em um mistério ainda mais profundo. Ela está mentindo. Toda ternura são truques demoníacos para confundir os corações das pessoas. Ela virou a palma da mão e um feitiço de escrituras apareceu, instantaneamente brilhando com luz dourada. Sujiuer gritou miseravelmente, seu corpo tremendo violentamente. A forma demoníaca entrou em colapso. Não apenas garras afiadas cresceram, mas uma cauda de tigre vermelha flamejante varreu impotente o chão. A aura demoníaca estava desenfreada, capaz de despertar. O tigre demônio de cauda longa é o melhor em encantar os corações das pessoas e se alimenta deles. A espada afiada de Lin Moshinshin aponta diretamente para você, questionando todos os seus sentimentos. Ela te agradou de todas as maneiras, apenas para finalmente extrair o ovo do seu coração. Meus olhos estavam injetados de sangue. Eu me coloquei na frente de Sujiuer em um passo, olhando fixamente para Lin Moshinshin. E daí? Lin Moshinshin ficou atordoada pela fúria em meus olhos. Saia da frente! Eu afastei a mão dela que se estendia, como uma besta protegendo seus filhotes. Ela é minha esposa. Você quer matá-la? Então me mate primeiro. Obcecado. A mão de Lin Moshinshin segurando a espada ficou branca por causa da força, e sua voz carregava um traço imperceptível de quebra, tremendo. Aqueles manjares espirituais, todas ilusões. Ela agora revelou sua verdadeira forma. Ela perdeu todo o seu poder demoníaco e já é uma pessoa inútil. O que você ainda quer com esse lixo? Eu a ignorei, agachei-me e limpei o sangue do canto da boca de Sujiuer com a mão. Sujiuer levantou-se dificilmente, com mãos semelhantes às humanas, querendo tocar meu rosto. Pingyan, não fique bravo. Não dói. Ela tentou usar seu poder demoníaco para se recuperar, mas foi em vão. Restou apenas um sorriso amargo e estranho em seu rosto. Lixo? Eu levantei a cabeça abruptamente. Em meus olhos estava Lin Moshinshin, com um sarcasmo frio nunca antes visto. Lin Moshinshin, aos seus olhos. Eu, Liu Pingyan, não sou nada além de um idiota ganancioso por beleza, querendo escalar uma árvore alta. Agora, você determina que eu sou ganancioso pelo feitiço demoníaco, transformado em um fantasma de parto. Desejando esta bela aparência. Minha voz estava rouca, mas cada palavra soava como um martelo batendo no chão. Com a grande retidão do dom celestial na boca, eu não entendo. Eu só a reconheço como minha esposa. Sem pensar, endireitei minha espinha, enfrentando aquela lâmina fria. Se você quer movê-la, passe por cima do meu cadáver. A ponta da espada de Lin Moshinshin tremeu levemente. A luz fria se despedaçou em seus olhos, transformando-se em uma dor que perfurava o coração. Ela de repente embainhou a espada. As mangas brancas e simples se abriram ao vento, e a voz de Lin, encharcada, tornou-se tão pesada quanto uma pedra caindo em um lago profundo. Se eu cortar minhas próprias raízes imortais e reentrar no mundo mortal, tornando-me novamente a esposa de um mortal, você estaria disposto a voltar atrás? Eu não hesitei nem um pouco. Cada palavra já havia entrado no vento. Não estou disposto. Por quê? Ela deu meio passo à frente, e os sapatos bordados com nuvens esmagaram um terreno de paisagens de bambu vermelho. Eu me virei e segurei a mão fria de Sujiuer. Aquela cauda de raposa roçou a palma da minha mão. Sob a penugem, batia um coração fraco, mas escaldante. Ao levantar a cabeça, meu olhar era gentil como água, apontando que ela não me desprezava por ser estúpido. As pontas dos dedos encolhidos de Sujiuer de repente se apertaram. Lin Moshinshin cambaleou para trás. A alegria de todo o jardim refletia em seu rosto, pálido como papel. Ela de repente começou a rir, mas o riso estava despedaçado. Apenas por causa disso? Eu balancei a cabeça pesadamente. Sim, é por causa disso. Inesperadamente, Sujiuer, que havia perdido todo o seu poder demoníaco, realmente se tornou uma mortal. A partir de então, tínhamos que nos levantar antes do amanhecer e ganhar a vida naquele galinheiro cheio de cheiro de esterco de galinha. Até mesmo caminhar por um longo caminho, mas imediatamente com algumas moedas de cobre na mão. Os dias se passavam entre o nascer e o pôr do sol.
repetindo-se calmamente. Mas, não importa para onde fossemos. Sempre havia uma figura branca e simples nos seguindo não muito perto, nem muito longe. Era Lin Moshinshin. Sem magia, Sujiwara ainda era esperta e capaz, calculando contas mais rápido do que qualquer um. Então, sempre que ninguém estava atendendo na banca, ela pacientemente me ensinava. Este não é o recém-casado Liu Pingyan? Como resultado, a voz repugnante de Wang Mazi soou novamente. Ele se aproximou com olhos traiçoeiros, e seu olhar circulava descaradamente sobre o corpo de Sujiwara. Eu me virei instantaneamente para bloqueá-la, com um olhar frio. Saia da frente! Wang Mazi sorriu descaradamente. Por que você está tão irritado? Venha, venha. Vamos fazer outro negócio. Minha voz ficou completamente sombria. Eu disse. Saia daqui. Pare de fingir. Seu histórico. Antes que Wang Mazi pudesse terminar de falar, Sujiwara inesperadamente deu um passo à frente, em vez disso, me protegeu. Seus olhos estavam poderosos e seu olhar era afiado como uma faca. Meu marido é benevolente. E não se importa com você. Se você ousar relatar números falsos, eu, Sujiwara, também conheço um pouco de punhos e chutes. Os fatos provaram que os punhos e chutes de Wang Mazi eram ainda mais. Chorando, Sujiwara, que havia perdido toda a sua beleza encantadora, foi derrubada no chão. Agora, perdi outro ovo inteiro. No caminho de volta. O olhar dela parecia. Sujiwara esfregou o braço, rangendo os dentes. Dai Benjun restaurou a lei. Definitivamente esvaziarei seu coração e pulmões. Mas quando ela viu meu olhar preocupado, abaixou a cabeça instantaneamente. A voz dela era abafada. Pingyan, desculpe. Em vez disso, olhando para seu perfil delicado e requintado, uma onda de calor invadiu meu coração instantaneamente. Este outrora altivo exército demoníaco estava suportando o bullying de mortais por minha causa. Com você aqui. Peguei em sua mão ligeiramente fria e sorri. Sendo um idiota. Apenas. Sujiwara ficou surpresa por um momento, e então sorriu também. Com um pouco de autossatisfação. E daí se o Wang Mazi ganhou? Sem ninguém que se importe com o frio e o calor. É realmente lamentável. Justamente neste momento, o velho Huang da entrada da vila balançou o rabo e correu para nós. Sujiwara se agachou e acariciou sua cabeça. Bom garoto, espere até chegarmos em casa. O luar era como água. Sujiwara silenciosamente pegou minha mão. Aquela palma não era mais delicada como jade. Meu coração deu um salto repentino. Retirei minha mão em pânico. Jiwara, estou doente? Meu coração está batendo tão forte. As raízes das orelhas de Sujiwara ficaram vermelhas instantaneamente. A voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Bobo, eu também. Nossos olhares se encontraram e se desviaram apressadamente. O amor tímido se escondeu nas nuvens. Mas não conseguiu esconder o rubor em nossos rostos. Eu devo ter sido espancado até ficar maluco. Sujiwara apontou para o coração. Os olhos dela estavam úmidos. Pingyan, eu não comi bolo de açúcar. Mas aqui, é tão doce. Justamente neste momento, o velho Huang de repente começou a latir loucamente na direção da porta de casa. Na sombra da porta, Ling Moshinshin não sabia quanto tempo estava parada ali. As mangas de sua roupa estavam cobertas de orvalho das folhas. Ela ergueu aquela cesta de ovos e entregou na minha frente. O tom dela era rígido. Eu estava pasmo. Ling Moshinshin. Na verdade, estava defendendo meus interesses. Obrigado. Eu balancei a cabeça. Não precisa. Você não é. Ling Moshinshin parou de falar. Só então percebi. Ela estava sempre observando. Wang Mazi era como uma montanha alta na minha frente. Mas aos olhos dela, era apenas uma formiga. Emoções complexas surgiram instantaneamente. Ling Moshinshin. Não importa o que você faça, eu não deixarei Jiwara. Meu tom era inflexível. Ling Moshinshin franziu a testa. Ela está te enganando. Pingyan. Eu não estou pedindo para você abandoná-la. Eu estou. Ela parou. Como se estivesse organizando as palavras com dificuldade. Você é minha calamidade predestinada. Seu coração puro. Me enganou. Eu quero retribuir sua bondade e passar esta vida com você. Eu olhei para ela em choque. Passar esta vida juntos? Esta fada altiva também pode me iluminar como ela? Só que melhor. O tom dela realmente carregava um traço de súplica e fraqueza que nem ela mesma percebeu. Há quanto tempo, estas poderiam ter sido as palavras que eu sonhava em ouvir. Mas agora, soam apenas absurdas. Ling Moshinshin. Eu balancei a cabeça com um sorriso amargo. Você não me deve nada. Entre você e eu.
Não deveria haver esses envolvimentos. Por que apenas te enganar? Eu entendi. No mundo existem imortais, demônios, pessoas inteligentes, naturalmente, existem idiotas. Sugiu me trata bem. Eu virei a cabeça e olhei para a luz quente dentro da casa. A voz estava incrivelmente firme. Então, estou disposto a ser aquele idiota. Estou disposto a ser enganado por ela por toda a vida. Afinal, o que o coração deseja é a conta mais irracional e impossível de calcular no mundo. Ling Mochinchen ficou em silêncio por um longo tempo. O luar lançou uma sombra profunda em seu rosto. Finalmente, ela disse com dificuldade: desculpe, eu não deveria ter tratado você daquele jeito. Não importa. Você salvou o velho Huang. Já estamos quites. Meu tom era calmo. Eu prometo, nunca mais vou te enganar. Eu peguei na mão dela com a minha. A palma da mão estava quente e firme. A partir de então, o inverno foi embora e a primavera chegou. As flores de pêssego da vila de Liu floresceram gloriosamente. Inesperadamente, surgiu e realmente abriu uma clínica médica na vila. Tornou-se professora, e Ling Mochinchen, ainda mais inesperadamente, abriu uma pequena clínica no final da aldeia, praticando medicina para ajudar o mundo. Era como se aquela espada, outrora incomparavelmente afiada, já estivesse coberta de poeira pelos anos. Se não tivessem visto com os próprios olhos, quem imaginaria que esta médica gentil e amável já foi aquela fada arrogante e dominadora? Gu Lingxin veio várias vezes, mas no final só pôde suspirar e partir, deixando uma frase: estou aqui sem intenção. Questionar o coração, buscar o dão, livrar-me de toda a minha arrogância e absurdo. Ling Mochinchen realmente disse isso. Ela disse que agora finalmente compreendeu o verdadeiro significado do mestre. Os galhos ainda são tão pequenos. Meu casamento com Su Jiuer já foi realizado com grande alarde, mas os convidados estavam por toda parte, e seus olhares se tornaram sutis por causa da presença de Ling Mochinchen. Sussurros apaixonados ecoavam sem parar. Inesperadamente, ela realmente veio vestida de forma simples e pura, sem qualquer agressividade mundana, que se dissipou completamente. Toda sua pessoa estava tão calma quanto uma poça de água limpa. Como poderia haver tantos nós insolúveis? Nesse momento, um velho mendigo, maltrapilho e coberto de feridas, entrou trêmulo, depositando 20 moedas de cobre. Senti que o conhecia, mas não conseguia me lembrar de jeito nenhum. Inesperadamente, Ling Mochinchen assentiu levemente para ele. Imóvel, ela gritou uma palavra em voz rouca: mestre. Mas o velho mendigo apenas acenou com a mão, olhando para ela profundamente com seus olhos turvos. Então, ele se virou e foi embora, escolhendo pessoas para ajudar. O barulho se dissipou. A noite era gentil como água. Lao Huan estava dormindo profundamente no canto. A luz das velas vermelhas tremia. Su Jiuer vestia um vestido de noiva vermelho flamejante, e seus olhos revelavam um encanto natural. Onde estava a postura digna de uma professora? Jiuer! Respirei fundo, com um nervosismo na voz que eu mesmo não percebia. Você já machucou alguém? Tenho medo que você realmente cause uma matança. No futuro, você será punida pelo céu. Su Jiuer de repente abriu um sorriso, seus olhos brilhando astutamente. Assuntos de Pingyan, você quer me acertar as contas depois? Ela se aproximou de mim, seu hálito quente como orvalho. Só por fazer travessuras? O que eu mais amo é comer corações humanos, mas eu acabei de me transformar. Quando fui arrastada pelo mestre para a família Yan para ver o cortejo, como eu teria tempo para fazer o mal? Ela fez beicinho, apontando para o final da aldeia. Mais tarde, fui ao mundo mortal em busca de chuva, mas em poucos dias fui destituída do meu cultivo por aquela estrela assassina. Ele ainda insistiu que eu era estúpida, já que eu já havia me manifestado. Por que eu deveria me rebaixar a este mundo mortal? Eu perguntei por que ela insistiu em se manifestar no início. Nos olhos de Su Jiuer brilhou um raio de luz profunda. Ele disse que também não sabia responder. No segundo seguinte, ela de repente se aproximou, com o nariz quase tocando o meu. Mestre disse, quando eu encontrar um coração que eu queira comer, mas que eu não consiga suportar comer, então isso contará como uma verdadeira conquista. Sua respiração quente roçou meu rosto, carregando uma fragrância quente e sedutora. Ping Yan, você diria que eu consegui agora? Meu coração repentinamente perdeu o ritmo. Então, se eu envelhecer e morrer, o que você fará? Su Jiuer rapidamente me deu um beijo na boca, seus olhos brilhando intensamente. Já pensei nisso há muito tempo.
Quando você tiver 100 anos e se tornar um velhinho enrugado, eu pegarei seu coração e comerei de uma só vez. Ela gesticulou triunfantemente. Naquela época, eu serei a maior fada raposa do céu e da terra. Poderei ir para onde quiser. Eu ajustei meu sorriso. O que a grande fada raposa planeja fazer? Seus olhos estavam tão suaves que poderiam afogar alguém, palavra por palavra, como se estivesse gravado no tempo. Eu vou esperar na cabeceira da ponte do rio, vou procurar no meio do fogo de artifício humano. Se alguém perguntar, moça, quem você está esperando? Ela erguerá o rosto orgulhosamente, como se estivesse anunciando o juramento mais importante de todos. Eu responderei, a moça da família Liu Pingyan está naturalmente esperando por Liu Pingyan. Naquele momento, uma corrente quente explodiu em meu coração. Aqueles fragmentos de memória selados por trovões celestiais foram instantaneamente remontados. Descobri que, quando ela foi libertada da prisão e me perguntou sobre meus desejos, eu já conhecia seu anseio por toda a vida. Então fiz um pedido para que ela aparecesse, e o preço foi a troca pelo meu esquecimento. No final, eu sempre fui eu. Então, eu suspirei suavemente, apenas enxugando a umidade nos cantos dos olhos dela. No final, você ainda não se manifestou, mas de repente se agarrou aos meus lábios, enterrando profundamente o rosto no meu pescoço, a voz abafada, cheia de satisfação infinita. E um traço de medo reprimido. Não, onde você está? É o meu paraíso celestial supremo.